Na aula passada, tiramos aplicações de Apocalipse 18, versículos 1 a 9, e aprendemos que não se deve ignorar as advertências de Deus. Na aula de hoje, continuaremos tirando aplicações, agora a partir do versículo 10, e falaremos sobre choro, lamento e perda, e as lições que essas coisas nos trazem. Apocalipse 18, verso 10 diz assim: E, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Aqui vemos algo que será muito comum no final dos tempos. Após a destruição deste mundo, os não crentes ficarão pasmos com o fim daquilo que para eles parecia indestrutível, infinito, e aprenderão que sistemas aparentemente sólidos podem ruir de repente. Você sabia que todos os impérios que passaram por este planeta acreditaram que durariam para sempre? Pois é, mas todos chegaram ao fim. Desde a antiguidade, quando pensamos no Império Babilônico, Império Assírio, Império Persa, Império Grego, Império Romano, Império Turco-Otomano, todos acabaram. E não será diferente com este mundo mau. A data de seu fim já está no calendário de Deus. E quando esse fim chegar, será algo rápido. O texto bíblico diz: em uma só hora chegou o teu juízo. Ainda que não possamos afirmar que tudo acabará em apenas uma hora literal, com certeza a ideia aqui é de que a coisa será rápida. Será que vale a pena se apegar tanto a algo que sumirá desse jeito? Versículo 11. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Ninguém compra porque tudo se acabou. Nesta imagem, vemos o lamento dos que confiaram seus bens, seus projetos, seu futuro apenas às coisas deste mundo. Ah, professor, mas é errado ter projetos neste mundo? Não, não é errado, não. O problema é quando esses projetos excluem Deus e a vontade de Deus. Por exemplo, não vivemos hoje simplesmente para consumir as coisas, mesmo que muitas vezes não tenhamos necessidade delas. A vontade de Deus é que você trabalhe e prospere com propósito. E esse propósito deve incluir a obra de Deus e o seu próximo também. Será que as pessoas têm feito isso? Com certeza não. Há um problema de prioridade. Enquanto a maioria vive para consumir, milhões e milhões passam fome e necessidade por causa disso. Porque o abastado, aquele que tem demais, não entende que se Deus lhe deu essa bênção da fartura, é para que ele divida também com os pobres que sempre existirão neste mundo, conforme Jesus falou. Por que você acha que Deus mantém pobres no mundo? É para que tenhamos uma oportunidade de mostrar também o nosso desapego ao dinheiro. Já pensou nisso? Como assim, professor? Ajudando aqueles que mais precisam. Tudo isso acontece porque há uma completa inversão de valores. O valor não está naquilo que nós possuímos, não. O valor está na forma como lidamos com aquilo que possuímos. Deus nos chama a viver com generosidade. E esta mensagem é direta para aqueles que têm muito mais do que precisam. Versículos 12 e 13 dizem assim: mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata,
e toda espécie de madeira odorífera, isto é, madeira com odor, com cheiro, aquele cheiro gostoso, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Versículo 13. E canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. Quantas coisas maravilhosas, não é? Todas elas fascinam, e não haveria problema em apreciar essas coisas se elas não fossem as mais importantes para nós. Você entende que o problema aqui é o lugar em que você coloca tudo isso? Quando você considera que isso é o que há de mais importante na sua vida, aí você ofende ao Senhor com isso. Deus quer ocupar o altar do nosso viver. E não apenas com palavras, não, mas de fato e de verdade. Como assim, professor? Ora, quantas pessoas só se lembram de Deus para pedir as coisas, para pedir ajuda? Quantos não estão nem aí para o que Deus quer, para saber como ele pensa, não se interessam em buscá-lo, em adorá-lo, em servi-lo? Essas atitudes de indiferença para com Deus revelam que, na verdade, o ser humano, de uma forma geral, não está nem aí para Deus. Para ele, o que interessa é essa lista aqui. E essa loucura com objetos, com coisas, chega a tal ponto que o homem olha o seu próprio semelhante como um objeto também. Você percebeu? No final do versículo 13, inclui entre a lista de coisas possuídas escravos e até almas humanas. Na verdade, tanto escravos como almas humanas se referem ao mesmo ser, no caso, o homem. Mas a ideia aqui é que esse ser que é tratado como um escravo não é um ser qualquer, é uma alma humana, é uma criatura feita à imagem de Deus. E ainda assim, a gente tratando o próximo como um objeto. Como assim, professor? Você não conhece ninguém que se relaciona com os outros como se essas pessoas valessem menos do que um carro, um relógio, uma roupa? Tratam os outros como se estes não tivessem sentimentos. Isso mesmo, veem os outros como coisas e não como pessoas reais, com sonhos, com projetos, com dores. Se relacionam às vezes apenas para usar as pessoas como meios para alcançar sucesso. Tudo isso é uma forma moderna de tratar o próximo como um objeto, uma coisa. Você já agiu assim ou conhece alguém que se relaciona dessa maneira com os outros? Versículo 14. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca, jamais serão achados. Sabe qual é o resultado daquelas pessoas que buscam o prazer sem Deus? Isto é, têm prazer em tudo, menos no próprio Deus. Buscam a felicidade em todos os cantos, mas não numa relação verdadeira com Deus. No final, isso a que tanto essas pessoas se apegam vai chegar ao fim, como eu tenho dito aqui. E Deus, aquele que é para sempre, só vai estar disponível para os que hoje já se relacionam com ele. Ah, como seria bom se o mundo buscasse se reconciliar com Deus imediatamente e não sofrer essa grande e terrível frustração de ver tudo escapar entre seus dedos. Versículo 15. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Que coisa, hein? No final, o não crente só sentirá medo, temor. Mas não é aquele temor do Senhor, não, aquele temor
reverente, respeitoso. Não, é aquele temor das consequências, o temor da punição. Isso mesmo. No fim, os que não creram em Cristo não sentirão qualquer atração por ele ou vontade de adorá-lo. Não, sentirão simplesmente medo de serem punidos por nosso Senhor. Versículo 16, dizendo: Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. É interessante notar que aquilo que tanto impressiona as pessoas não terá qualquer relevância no dia final. Roupas bonitas, status, riqueza, glamour, nada disso vai salvar nem sustentar ninguém. De fato, tudo que a traça e a ferrugem destroem será inútil para evitar o castigo. Versículos 17 a 19, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Versículo 19, lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. O negócio é investir meu dinheiro no mercado. O negócio é aprender a lidar com finanças. Estou confiado no cargo que tenho, no emprego que possuo. Não, o que importa é o sistema. O sistema é poderoso. Ninguém pode derrubá-lo. Aqui nesta imagem, os homens jogam poeira sobre a cabeça, pois na antiguidade isso era uma demonstração de angústia, ruína, desespero. E aqui pode-se ver também navios pegando fogo, a cidade em chamas. Tratavam os investimentos como um deus, tratavam o próprio emprego como um deus, aquilo que poderia lhes garantir estabilidade e um futuro próspero. Consideraram o sistema como eterno e no final essas divindades, entre aspas, vão se apagar diante dos olhos deles. Só existe um Deus verdadeiro e este é o Deus da Bíblia. Será preciso perder tudo para entender isso de uma vez por todas? Na próxima aula, terminaremos de tirar aplicações de Apocalipse 18.